nome é Eduardo, e o que vou contar a vocês é uma experiência que, até hoje, me faz suar frio só de lembrar. O que aconteceu comigo foi um episódio de paralisia do sono, mas o que eu vivenciei parecia ser muito mais do que apenas um fenômeno natural. Era uma noite comum, e eu estava exausto após um dia estressante no trabalho. Coloquei o despertador para o dia seguinte e me deitei na cama, ansioso para finalmente descansar. Depois de alguns minutos, adormeci profundamente, sem imaginar que a noite me reservaria uma experiência aterrorizante. Acordei no meio da noite, mas não consegui me mover. Eu estava completamente paralisado, e a sensação era como se meu corpo estivesse preso a uma camada invisível de cimento. A escuridão ao meu redor era absoluta, e eu estava deitado na cama, mas não podia mexer um único músculo. O medo tomou conta de mim, e eu tentei gritar, mas minha voz não saía. Então, comecei a ouvir um som baixo e arrastado vindo de um canto escuro do quarto. O som era como um sussurro abafado, como se alguém estivesse conversando com outra pessoa em um tom de voz quase inaudível. O mais perturbador era a sensação de que havia alguém na sala com você. Alguém que você não podia ver e que parecia estar se aproximando lentamente. O sussurro se intensificou e, de repente, eu senti uma presença ao meu lado, como se alguém estivesse sentado na beirada da cama. O colchão afundou ligeiramente, e eu senti um peso leve, mas claramente perceptível, ao meu lado. A sensação de que algo estava se movendo em minha direção era quase palpável, e eu estava desesperado para acordar completamente, mas minha paralisia era total. No canto da minha visão periférica, algo parecia se mover. Não consegui distinguir o que era, mas havia uma sombra escura, uma figura indistinta que parecia crescer e se contorcer na penumbra. O medo tomou conta de mim, enquanto eu tentava, em vão, forçar meu corpo a se mexer. A sombra parecia se esticar em minha direção, e eu sentia um frio gélido na pele. O sussurro se tornou mais alto, agora misturado com uma voz rouca e inaudível, que parecia falar diretamente em meus ouvidos, mas eu não conseguia entender o que estava sendo dito. O peso ao meu lado se tornou mais forte, e eu senti uma mão fria e invisível deslizando pelo meu rosto, como se alguém estivesse tentando tocar minha pele. Desesperado, eu tentei fechar os olhos, mas eles já estavam fechados. O que eu via era uma escuridão opaca, sem qualquer forma de escape ou alívio. O medo estava tão intenso que eu sentia a presença daquilo como uma ameaça iminente. Enquanto lutava para sair daquela paralisia, o ambiente ao meu redor parecia se distorcer. O quarto parecia estar crescendo e encolhendo de maneira irregular, como se estivesse sendo comprimido e expandido por uma força invisível. O som de passos arrastados começou a circular pela sala, vindo de todos os lugares ao mesmo tempo, como se alguém estivesse caminhando em círculos ao meu redor. A sensação de que havia algo escondido em cada canto escuro do quarto me fazia sentir como se estivesse sendo observado. O ar parecia ficar cada vez mais denso, e eu sentia uma pressão crescente sobre meu peito, como se algo estivesse tentando sufocar-me lentamente. De repente, senti uma mão gelada agarrar meu pé. A sensação foi tão real que eu quase consegui gritar, mas minha voz ainda estava presa. O toque era firme e frio, como se algo estivesse tentando puxar-me para fora da cama. O medo se transformou em pavor absoluto, e minha mente lutava para entender o que estava acontecendo. Finalmente, quando a pressão e o medo eram quase insuportáveis, eu consegui acordar completamente. Pulei da cama ofegante, olhando ao redor do quarto com uma mistura de alívio e terror. A luz da madrugada começava a infiltrar-se pela janela, e eu olhei para todos os cantos, procurando qualquer sinal de presença, mas não encontrei nada. Mesmo assim, o sentimento de que algo estava escondido na escuridão persistiu. A sensação de que a presença ainda estava lá, esperando para se manifestar novamente, não me abandonou. O sussurro, o peso, a sombra, tudo isso ainda pairava na minha mente. Nos dias seguintes, a experiência continuou a me assombrar. Sempre que a noite chegava, eu evitava ir para a cama, com medo de que o pesadelo se repetisse.
Mesmo durante o dia, a sensação de uma presença invisível e ameaçadora parecia estar sempre por perto. As paredes do meu quarto, que antes pareciam acolhedoras, agora me lembravam da sombra que havia se contorcido nas profundezas da escuridão. A paralisia do sono não é um fenômeno raro, eu sei, e muitos explicam os sintomas por meio da ciência. Mas para mim a experiência foi muito mais do que um simples distúrbio do sono. A sensação de uma presença desconhecida, a visão de uma sombra ameaçadora e os sussurros ininteligíveis deixaram marcas profundas na minha psique. Até hoje, quando estou sozinho à noite, não posso evitar a sensação de que algo está se escondendo nas sombras, esperando para retornar. A experiência me fez questionar o que está além do que vemos e como, às vezes, o medo pode se manifestar de maneiras que desafiam a nossa compreensão. Meu nome é Lucas, e o que vou contar a vocês é algo que me atormenta até hoje. O acontecimento foi simples, mas a sensação de medo que me deixou ainda é muito real. Era uma noite de terça-feira, e eu estava sozinho em casa. Minha esposa havia viajado para visitar a família, e eu havia ficado para cuidar da casa e dos nossos 2 gatos. O dia tinha sido longo e cansativo, então me deitei cedo no sofá para assistir a um filme. Por volta da meia-noite, enquanto o filme estava quase no fim, ouvi um som vindo da porta da frente. Era um leve batido, quase imperceptível, mas o suficiente para me fazer desviar a atenção da tela. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico, mas não consegui ver nada. Não havia carro na rua e a escuridão era completa. A princípio pensei que poderia ser um vizinho ou alguém que se enganou de casa. No entanto, algo na forma como o som havia sido produzido me fez sentir uma sensação de inquietação. Decidi ignorar e voltei ao sofá, tentando não pensar mais no assunto. Pouco tempo depois, o som voltou. Desta vez um pouco mais forte, como se alguém estivesse tentando forçar a entrada. Levantei-me novamente, mas ao chegar à porta, o som parou abruptamente. Olhei pelo olho mágico mais uma vez, mas a visão era a mesma. Nada além de escuridão e silêncio. Senti um frio na espinha e decidi verificar a casa para garantir que tudo estava em ordem. Passei pelos cômodos, verifiquei as janelas e as portas, mas tudo parecia normal. Então, voltei para o sofá e tentei me acalmar. Enquanto estava sentado no sofá, comecei a ouvir um sussurro vindo da direção da porta da frente. Não era um sussurro claro, mas um murmúrio baixo e constante que parecia se arrastar pela noite. Fui até a porta novamente e coloquei o ouvido contra ela, mas não consegui distinguir palavras, apenas um som sibilante que parecia estar cada vez mais próximo. O medo começou a me dominar, e decidi que era hora de chamar a polícia. Peguei o telefone e liguei, mas a linha estava silenciosa. Tentei novamente, mas sem sucesso. O pânico tomou conta de mim, e eu comecei a me perguntar se alguém estava tentando cortar a energia ou se havia algo mais sinistro acontecendo. Depois de algumas tentativas frustradas de ligar para a polícia, decidi que precisava verificar a área ao redor da casa. Peguei uma lanterna e saí para o jardim dos fundos. A noite estava silenciosa, e eu caminhei pelo caminho de pedras com a lanterna na mão, iluminando o chão à minha frente. O jardim estava vazio, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Quando olhei para cima, percebi que havia algo se movendo na árvore mais distante, como se alguém estivesse se escondendo entre as folhas. Retornei rapidamente para dentro e tranquei a porta dos fundos. Meu coração estava acelerado e minhas mãos tremiam. Decidi verificar o sistema de segurança da casa e percebi que as câmeras estavam todas desligadas. Olhei para o painel de controle e vi que havia sinais de acesso não autorizado. Alguém havia acessado as câmeras e desligado o sistema sem que eu percebesse. O medo se transformou em desespero. Passei a noite inteira em claro, observando a porta da frente e tentando manter a calma. O som dos sussurros cessou, mas a sensação de que algo estava errado persistia. Finalmente, ao amanhecer, o silêncio foi interrompido por uma batida na porta da frente,
mais forte do que antes. Quando olhei pelo olho mágico, vi uma nota colada na porta com uma mensagem escrita à mão. Você não deveria estar aqui. Depois de ler a mensagem, minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Peguei a nota com cuidado, examinando cada palavra. A caligrafia era irregular, como se tivesse sido escrita com pressa. Não conseguia encontrar nenhuma pista sobre quem poderia ter deixado aquilo. O medo crescia a cada segundo, e eu sentia que estava sendo observado de novo. Decidi verificar as câmeras de segurança mais uma vez. Conectei o sistema ao meu celular e passei a noite inteira revisando as gravações. Para minha surpresa, as imagens estavam todas em branco durante os momentos em que os sons aconteceram. Era como se alguém soubesse exatamente onde estavam as câmeras e tivesse conseguido evitar ser filmado. Nas semanas seguintes, continuei a viver com medo. A cada barulho, a cada sombra, eu imaginava que a pessoa ou coisa que tinha deixado aquela mensagem poderia voltar. Meus gatos começaram a agir de forma estranha, miando para as paredes e se escondendo em cantos escuros da casa. A sensação de que não estávamos sozinhos era quase insuportável. Finalmente, minha esposa voltou para casa e o incidente nunca mais se repetiu. Tentei esquecer aquela noite, mas a sensação de que algo poderia ter acontecido continua a me assombrar. Às vezes, me pego pensando sobre quem poderia estar por trás daquelas batidas e o que teria acontecido se eu tivesse aberto a porta. Agora, todas as noites, antes de dormir, verifico todas as trancas e câmeras de segurança, tentando me convencer de que estamos seguros. Mas no fundo, sei que aquela sensação de inquietação nunca irá embora completamente. Meu nome é Rafael e trabalho como entregador de pizzas em uma pequena cidade do interior. Já vi muitas coisas estranhas nas minhas entregas noturnas, mas o que aconteceu numa noite de inverno me deixou com uma sensação de medo e mistério que nunca consegui explicar. Era uma sexta-feira à noite e eu estava no meio de um turno movimentado. Recebi um pedido para uma área mais afastada da cidade, um bairro antigo conhecido por suas ruas mal iluminadas e casas antigas. Coloquei a pizza na mochila térmica e segui de moto até o endereço indicado. Ao chegar à rua, notei que quase todas as casas estavam apagadas. A única luz vinha de um poste velho que piscava de forma intermitente. A casa do pedido parecia abandonada, com a pintura descascando e o jardim tomado por mato alto. Olhei no papel novamente para confirmar o endereço, e era mesmo ali. Toquei a campainha, mas ninguém atendeu. Esperei alguns minutos e toquei novamente. Finalmente ouvi passos pesados se aproximando da porta. Uma voz rouca e baixa perguntou quem era, e eu respondi que era o entregador de pizza. A porta se abriu lentamente, revelando um homem alto, com uma expressão cansada e olhos que pareciam não ter vida. Ele pegou a pizza sem dizer uma palavra e me entregou o dinheiro até o último centavo. Quando ia me virar para ir embora, ele perguntou se eu poderia fazer uma gentileza. Ele disse que estava esperando uma entrega importante e que o entregador anterior havia se perdido. Pediu que eu fosse até o porão buscar uma caixa e trazer até ele. Hesitei, mas a insistência na voz dele me convenceu. Ele abriu a porta do porão e uma escada íngreme se revelou. Desci com cuidado, usando a lanterna do celular para iluminar o caminho. O ar estava frio e úmido, e o cheiro de mofo era quase insuportável. Quando cheguei ao fundo do porão, a luz da lanterna revelou prateleiras cheias de objetos antigos e caixas empoeiradas. Procurei pela caixa que ele havia mencionado, mas não encontrei nada que correspondesse à descrição. De repente, ouvi um barulho estranho, como se algo estivesse se movendo nas sombras. O medo começou a me dominar, e eu decidi voltar para cima. Ao subir as escadas, senti um arrepio na espinha, como se estivesse sendo observado. Quando alcancei a porta do porão, ela estava fechada e trancada. Bati e chamei pelo homem, mas não houve resposta. Meu coração disparou, e eu comecei a procurar uma saída alternativa. Enquanto olhava o porão em busca de uma saída, tropecei em algo no chão.
Era uma caixa pequena coberta de poeira, com uma etiqueta que dizia entrega. Peguei a caixa e voltei para a escada, mas a porta ainda estava trancada. Foi então que percebi um pequeno alçapão no canto do porão. Com esforço consegui abrir e rastejei para fora, emergindo no quintal coberto de mato. Corri para a frente da casa, onde minha moto estava estacionada. O homem não estava mais na porta, e as luzes dentro da casa estavam apagadas. Subi na moto e saí dali o mais rápido que pude. A caixa ainda estava na minha mão, e decidi não abrir até estar em um lugar seguro. Quando cheguei à pizzaria, meu chefe me perguntou o que tinha acontecido, pois eu estava pálido e tremendo. Contei a ele sobre a entrega e a estranha experiência no porão. Ele parecia cético, mas me permitiu ir para casa mais cedo. No meu apartamento, finalmente abri a caixa. Dentro havia apenas uma foto antiga de uma família, com uma data escrita no verso: 1957. A imagem mostrava o homem que havia pegado a pizza, junto com outras pessoas que não reconheci. Pesquisei sobre a casa e descobri que, em 1957, uma tragédia havia ocorrido ali. A família inteira desaparecera misteriosamente e a casa ficara abandonada por décadas. Um arrepio percorreu minha espinha ao pensar que o homem que vi era o mesmo da foto. Nos dias seguintes, a sensação de medo e mistério não me deixava em paz. Decidi voltar àquela casa durante o dia para tentar encontrar alguma explicação. Ao chegar, encontrei a porta da frente aberta e a casa vazia. Não havia sinais do homem ou de qualquer outra pessoa. O porão estava trancado e parecia que ninguém havia estado ali em anos. A curiosidade me levou a investigar mais a fundo. Fui à biblioteca local e procurei por registros sobre a casa e a família da foto. Descobri que a família havia desaparecido sem deixar vestígios e o caso nunca foi resolvido. Algumas pessoas diziam que a casa era amaldiçoada, mas eu não acreditava em superstições. O mistério só parecia ficar mais profundo. Uma noite, enquanto tentava esquecer o incidente, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, uma voz rouca e familiar sussurrou meu nome. O pavor tomou conta de mim ao reconhecer a voz do homem que havia pegado a pizza. Antes que eu pudesse responder, a ligação caiu. Tentei ligar de volta, mas o número não existia. Depois daquela noite, minha rotina nunca mais foi a mesma. A cada entrega noturna, sentia como se estivesse sendo observado. Meus colegas começaram a notar meu comportamento ansioso, mas não contei a ninguém sobre o que havia acontecido. O medo de ser considerado louco me impedia de falar. Finalmente decidi me mudar para outra cidade, buscando deixar o passado para trás. No entanto, mesmo em um novo lugar, a sensação de ser vigiado não desapareceu. Às vezes, ainda recebo ligações de números desconhecidos, e embora não atenda, o medo persiste. O que aconteceu naquela noite continua a me assombrar, e nunca saberei quem ou o que estava por trás daquelas entregas. Gostou dos relatos? Deixe seu like e inscreva-se. Relatos novos todo dia.